Graça e paz. Amados, no livro de Tiago, no capítulo 2, Deus ele nos mostra que não devemos fazer acepção de pessoas. A maioria das pessoas gostam de ignorar o próximo. E isto acontece também dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. O nosso texto está localizado em Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 9. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha só o que a palavra do nosso Senhor diz. A nossa vida cristã, meu amado, não é apenas ouvir e ensinar a verdade, mas também praticar o que esta verdade diz. Muitas pessoas não fazem isso. Contudo, a nossa santidade não serve como sinal de superioridade em relação ao próximo. A nossa santidade serve sim, meu amado, em certos momentos, de testemunho daquilo que Deus já fez em nós. Quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida? Grandes coisas o Senhor tem feito por você. E olha o que você tem feito. Tiago, ele escreveu este texto aos judeus que estavam dispersos e, consequentemente, isso reflete em nós, os cristãos da atualidade. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, meu amado. A palavra de Deus ela é muito clara. Precisamos saber como convém andar nos caminhos do Senhor. Se de fato existe uma vivência cristã, precisa ser visível nos nossos relacionamentos e aos olhos das pessoas. Isto precisa ser vivido e demonstrado. Então nós não podemos ser um crente somente de palavras. Nós precisamos ser um crente, meu amado, que vivemos o Evangelho. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um verdadeiro cristão. Trata-se de um erro muito grave. Desagrada a Deus que não está preocupado com a nossa aparência exterior, mas sim com o nosso coração. Olha a confirmação na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu amado, Deus ele não valoriza as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas, pelo dinheiro ou pela posição social que ocupam. A aceitação de alguém pela posição social é um pecado contra a lei do amor. Muitos cristãos, meu amado, agem como pessoas más. Ao invés de honrar o nosso Senhor e de aceitar as pessoas como elas são, fazem tudo ao contrário. Vários cristãos vivem o Evangelho apenas dentro dos templos
Isto é uma coisa muito séria. Você viver a palavra apenas dentro da igreja é muito fácil, meu amado. Vários crentes e cristãos fingem não ver alguns irmãos, viram o rosto, se escondem, querem passar desapercebidos. Quantas vezes você encontra um irmão pela rua, num supermercado, num shopping, numa feira, e muitas vezes eles se escondem. Eles fingem que não te viu. Que amor é este, meu amado? Nós somos cristãos, nós somos pessoas diferentes. Muitos cristãos só querem se relacionar com aqueles que têm algo a oferecer. Quem tem uma posição social bacana, ou um status, ou que os agradam de alguma maneira, não podemos viver assim. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha o que diz Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O servo de Deus não pode mentir, meu amado. Como se pode ter uma unidade e mentir? Mentir aqui significa todo tipo de falsidade, inclusive engano, fachadas, exageros e fingimento. Meu amado, muitas vezes a palavra precisa ser dura para abrirmos os nossos olhos. Não podemos viver como vive o mundo. Somos um povo diferente, somos servos de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Precisamos ter cuidado para não escandalizar o Evangelho, meu amado. Precisamos ser luz neste mundo tenebroso e cruel, onde a palavra de Deus tem sido envergonhada por muitos. Precisamos nos espelhar em Cristo, meu irmão. Jesus, Ele sendo o nosso Rei da Glória, Ele se fez pobre e não julgou as pessoas pela aparência. Jesus, Ele acolheu os ricos, Ele acolheu os pobres, os religiosos, publicanos, doentes, crianças. Ele acolheu os israelitas, meu amado, e os gentios. O amor ao próximo deve estar acompanhado do amor de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus. Isto significa que fomos incluídos na família de Deus. O Evangelho de Cristo é um evangelho de inclusão e não de acepção de pessoas. Olha o que diz Romanos, no seu capítulo 8, no versículo 17 e na parte A. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meu amado, como salvos em Cristo Jesus, somos de famílias diferentes, classes sociais diferentes, profissões diferentes, cor de pele diferentes, temperamentos diferentes, mas em Cristo nos reunimos em uma só família, meu amado. Sem fazer distinção, sem fazer discriminação, sem fazer acepção de pessoas, sem menosprezar ninguém. Quando nos reunimos, somos o corpo de Cristo, reunidos para adorar a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 12 e 13, dizem assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse versículo, meu amado, é muito forte. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Isso diz respeito à transformação espiritual que ocorre na conversão e que coloca o crente em Cristo Jesus. Não importa a nacionalidade, não importa o estado, não importa a cidade, a região, a língua, em Jesus somos um só corpo. No versículo 1 do texto que lemos diz assim: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nós alcançamos essa fé, meu amado, sabe onde? Em Cristo. Em Cristo nós somos salvos. Não podemos fazer acepção de pessoas, pois o Senhor não fez acepção conosco. Ele nos aceitou como somos. Ele te aceitou, meu amado, como você é. A fé
não faz acepção de pessoas. Não podemos julgar as pessoas pela sua aparência física, pela posição social, status ou por uma grande bagagem intelectual. Estas características não determinam o caráter de uma pessoa. Eu quero trazer alguns ensinamentos nessa palavra de hoje que são muito importantes para a nossa vida cristã. E você que ainda não é crente no Senhor Jesus, ouça essa palavra. O primeiro ponto é o seguinte: Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Olha o que a palavra de Deus diz, meu amado. Para Deus, estamos todos no mesmo nível, somos todos iguais perante Ele. Para Deus não há favorecimento por aparência externa, por exibicionismo, qualidades superficiais, poder monetário, poder militar, poder político, poder social. Aos olhos de Deus, meu amado, não existe ninguém que consiga mostrar que é superior ao outro. No capítulo 2 de Romanos, no versículo 1 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. A imparcialidade de Deus, tanto na salvação quanto no seu julgamento, significa que todo tipo de gente, sem discriminação, permanece como salvo do trabalho evangelístico, meu amado. Não há lugar para o favoritismo no corpo de Cristo. Se você é um crente que vive neste momento que eu estou falando, abra os seus olhos, meu amado. Jesus, Ele salvou Maria Madalena, que tinha 7 demônios e era uma mulher leviana. Jesus, Ele salvou Mateus, que era um publicano e cobrador de impostos. Jesus salvou Lucas, meu amado, que era um médico na sociedade. Jesus salvou Pedro, que era um simples pecador. Jesus salvou Zaqueu, que era rico e teve a sua vida transformada. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele não olhou a aparência física, o poder aquisitivo, a influência na sociedade. Ele simplesmente salvou. Da mesma maneira, meu amado, Ele fez comigo. Da mesma maneira, meu irmão, Ele fez com você. Jesus, Ele não veio ao mundo e escolheu os mais bonzinhos. Jesus, Ele não veio ao mundo, meu amado, e escolheu os mais religiosos, não. Jesus não veio ao mundo e escolheu os mais caridosos. Jesus não veio ao mundo e escolheu os menos problemáticos. Jesus veio ao mundo e chamou os pecadores ao arrependimento. E no meio destes pecadores está você, meu amado. Estou eu. Você que está ouvindo esta mensagem e ainda não conhece Jesus, reflita nessas palavras, meu amado. Nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus misericordioso, meu irmão, e justo. Ele te aceita do jeito que você é. As coisas só mudarão em sua vida, meu irmão, a partir do momento que você aceitá-lo. Tudo se fará novo. Ele vai cuidar de você e consertar tudo que estiver errado em sua vida. Se coloque aos pés do Mestre e abra seu coração para Ele. Experimente, meu irmão, o novo de Deus em sua vida. Ele quer que você venha por amor a Ele. Ele não quer que ninguém o aceite obrigado. Você tem a decisão em suas mãos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer te restaurar. É Ele que vai te libertar do vício que você tem. É Ele que vai libertar a sua família dessa opressão. É Ele que vai trazer a alegria para o seu coração, meu amado. É Ele que vai te carregar no colo. É Ele que vai te dar o refrigério. Mas você só tem esse direito se você o aceitá-lo. A partir do momento que você aceita Cristo, você se torna filho de Deus. E o nosso Pai, Ele cuida de nós. Reflita nessas palavras, você que está escutando essa pregação. O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: a fé não pode fazer acepção de pessoas. Em Cristo, meu amado, a fé ela é imparcial. O Evangelho serve para o judeu, ele serve para o grego, ele serve para o romano, para o inglês, enfim, para todos, sem qualquer tipo de discriminação. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha que versículo maravilhoso. O desejo de Deus é que a humanidade alcance a salvação e tenha o conhecimento da verdade. Jesus, através do seu sacrifício, meu amado, nos trouxe para perto de Deus. Somos todos unidos pela cruz de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Jesus, ele desfez as inimizades que havia entre os povos e nos uniu em um corpo. Nós precisamos entender como um todo o que é a cruz de Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 13 até o versículo 16, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Meu amado, quando Jesus derramou seu sangue, este foi o último sacrifício totalmente eficaz, uma morte que leva à redenção completa. O sacrifício de Jesus, meu amado, destrói separações étnicas e unifica pessoas de tribos, nações e línguas diferentes. Em Cristo, a lei do Antigo Testamento é cumprida de tal modo que tanto o judeu quanto o gentio se aproxima de Deus, da mesma forma através de Jesus. Em Colossenses 3, no versículo 11, diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo, meu amado, é o remédio para todos os seus problemas. O segredo é amar ao próximo como a nós mesmos. No versículo 8 diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O amor é o fundamento e o critério supremo nas relações e no acolhimento das pessoas. Qualquer pecado é, antes de tudo, o pecado de não se praticar o amor, meu amado. A lei da liberdade pela qual todas as pessoas serão julgadas é a liberdade de amar. Fomos criados para amar. Fora desta vocação somos escravos e dignos de juízo. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus precisa usar de misericórdia para com as outras pessoas. Tiago, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Meu amado, mude a sua vida, mude a sua maneira de enxergar as pessoas. Converse com seu irmão na igreja, converse com o seu colega de trabalho, mostre que você é diferente, mostre que você é um servo de Deus de verdade. O terceiro ensinamento e último que eu quero trazer é o seguinte: algumas características bíblicas sobre a acepção de pessoas. A igreja primitiva, meu amado, ela era uma igreja solidária. Todos tinham tudo em comum, todos se achavam iguais. Em Atos, no capítulo 2, versículo 44, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Apesar dos problemas e conflitos, desde o início, uma marca da igreja era a união. Estavam juntas e tinham tudo em comum, meu amado. Deixa eu te dar um conselho como servo do Senhor. Estenda a mão para as pessoas. Muitas vezes uma pessoa muito próxima de você está precisando de uma ajuda. Talvez ele está precisando de comida. Talvez ele está precisando de um carinho. Talvez ele está precisando ouvir a palavra de Deus através de você. Reflita nisso, meu amado. A Bíblia fala que há esperança para o pobre. O pobre não é desamparado por Deus, pelo contrário, Deus o enxerga na sua situação e batalha por sua causa.
Jó, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Olha só o que diz a palavra de Deus, meu amado. E Deus, ele contraria a opinião de todos a respeito de acepção de pessoas. Olha o que diz 1 Coríntios 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Olha só, quando a grande maioria acha que Deus vai escolher os importantes da terra, Ele escolhe as coisas simples, meu amado, e as desprezíveis. Você que se sente humilhado, você que se sente rejeitado pelas pessoas, Jesus, meu amado, Ele quer te amar, Ele quer cuidar de você, Ele quer andar ao seu lado, mas você precisa escolher estar com Cristo. Deus não quer que ninguém venha a Ele obrigado, pelo medo. Não, Deus quer que você venha pelo amor a Ele, e entregue a sua vida totalmente nas mãos dEle. Veja a grande contradição da escolha de Deus aos olhos dos homens, meu amado. Jesus é o nosso referencial de humildade. Olha só o que diz Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, quebre o orgulho na sua vida. Tire o egoísmo do seu coração, meu amado. O versículo 4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meu amado, se preocupe com o seu próximo, se preocupe com o seu irmão. O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, meu amado. O verdadeiro cristão não é motivado por egoísmo ou por vaidade, mas sendo humilde, considera os outros superiores. A igreja é forte quando os irmãos estão unidos e sendo humildes, dando preferência um ao outro. O dever do cristão é viver e evidenciar uma atitude de contracultura que se preocupa com os outros e cuida deles, meu amado. A mente renovada do cristão segue o mesmo modo de pensar de Cristo. Então, por que você vai continuar tendo problema na igreja, entrando em picuinhas, querendo saber de fofoca? Não, meu amado. Olhe para Cristo, viva a palavra. Você precisa viver a palavra, eu preciso viver a palavra. Nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos orar pelos nossos inimigos, nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha o que Jesus manda a gente fazer, meu amado. Como é difícil, mas nós precisamos seguir o mesmo modo de pensar de Cristo. Eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: nossa vida precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Assim amaremos as pessoas. O amor exige de nós ações verdadeiras, meu amado. Ações sinceras e não apenas de palavras vãs ou de palavras religiosas que até mesmo o vento se encarrega de levar. A igreja tem que mostrar o mesmo amor, aceitação, cuidado e respeito demonstrado por Cristo a todos os homens. Temos que meditar na palavra, pensar como a mesma se relaciona com o nosso dia a dia, meu amado. E que mudanças temos que fazer para refletirmos cada vez mais a imagem de Deus. Quando olhamos as pessoas com os olhos deste mundo, é porque ainda não conseguimos ver com os olhos que o próprio Cristo nos viu. Ao escolher pessoas para uma determinada situação, Deus, Ele não fez acepção de pessoas, porque Ele não as valoriza por aquilo que eles tinham ou por aquilo que eles podiam oferecer. Deus não precisa de nada de ninguém, meu amado. Vivemos pela sua graça e misericórdia. Em 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu amado,
Como está o seu coração diante de Deus, hein? Como que está a sua vida espiritual, hein, meu amado? O que você tem feito pela obra de Deus? O que você tem feito pelo seu próximo? Você tem estendido a mão quando as pessoas te pedem um socorro? Nós precisamos amar. Eu sei que é complicado. É complicado para você, é complicado para mim, mas nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo, meu amado. Então reflita nessa palavra, abra sua mente, abra os seus olhos e viva a palavra. Deixe de ser um crente que apenas é crente na igreja. Seja crente fora da igreja, seja um crente no seu trabalho, seja um crente na sua escola, seja crente, meu amado, e justo. Não seja apenas crente. Ser crente é fácil. Você precisa ser justo diante de Deus. Você precisa perdoar, você precisa ser perdoado, você precisa abrir os seus olhos e viver o que Cristo quer que vivamos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, meu amado. Que Deus possa abençoar a sua família e que você tenha uma vida abençoada, que você tenha uma semana abençoada nos braços do nosso Pai. Amém?